ser ou não ser uma SAF? Ela é boa? Ela não é boa? Ela funciona? Não funciona? Se ela é boa, por que ela é boa? Nós estamos iniciando a série sobre a Sociedade Anônima do Futebol aqui no canal 3VB. Meu nome é Vicente Cristo e esse é o primeiro episódio. Roda a vinheta. Muito bom, meus amigos. A ideia de apresentar uma série sobre a Sociedade Anônima do Futebol, ela tem o objetivo não só de clarear um pouco mais o tema para quem tem curiosidade, mas também para discutir se esse modelo ele serve apenas para clubes endividados que precisam de uma reestruturação, ou se ele serviria também para clubes que financeiramente estão equilibrados, que já possuem fontes de receitas consistentes, já possuem uma boa gestão. A pergunta é, a SAF teria valor para um clube como o Palmeiras ou para o Flamengo, dois clubes que hoje polarizam não só as maiores receitas do futebol brasileiro, como também a imagem de boa gestão? Mas antes da gente chegar nesse assunto, se ela serve para um time como o Palmeiras, para um time como o Flamengo, vamos falar um pouco da SAF. A SAF, como ela é conhecida, a Sociedade Anônima do Futebol, ela foi introduzida no Brasil pelo projeto de lei número 5.516 de 2019, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco e posteriormente aprovada na forma de um substitutivo pelo senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro. A SAF foi criada principalmente para ser um mecanismo regulatório que permitiria aos clubes de futebol reestruturarem suas dívidas através da sua profissionalização, da sua transformação em empresas. Uma empresa, um grupo de empresários, um fundo de investimentos poderia comprar um percentual daquele clube, transformá-lo em empresa e a partir daí, e com um novo regime tributário para esse clube, poderia fazer toda a sua reestruturação da dívida e criar um ciclo virtuoso, sair do ciclo vicioso do futebol. Ciclo vicioso, também conhecido como o clube que não gera muita receita, não consegue investir no time de futebol, por isso tem mau desempenho nos campeonatos, com isso não gera mais receita de prêmios por títulos, os contratos de patrocínio ficam menos valiosos, os contratos de transmissão perdem valor, com isso ele reduz a sua receita e piora seu fluxo de caixa, levando ao aumento da dívida e levando ao não investimento em times competitivos e volta ao ciclo vicioso. Esse mecanismo da SAF, ele abriu então a possibilidade para esses clubes modificarem seus estatutos, com isso terem aí uma perspectiva de poder saldar a sua dívida e ao mesmo tempo receber uma capitalização de empresas para poder ter saúde financeira para investir no seu futebol. Por isso nós vamos publicar aqui, usando o canal 3VV no YouTube e replicando esse texto no nosso site, no 3vv.com.br, nós vamos publicar aqui uma série de artigos neste sentido, uma série de discussões no sentido da SAF. Inicialmente eu falando e posteriormente trazendo algumas pessoas para a gente que entendem bem mais do assunto do que eu, para podermos debater nesse sentido. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a SAF. Ser ou não ser uma SAF? Ela é boa? Ela não é boa? Ela funciona? Não funciona? Se ela é boa, por que ela é boa? Em clubes endividados, a SAF abriu essa possibilidade de investimento de uma empresa. E aí cria-se uma entidade jurídica separada do clube de futebol, onde esta entidade jurídica que é criada, ela não traz as dívidas lá do clube de origem, vamos falar de incumbente. Essa dívida continua lá e essa nova entidade, essa nova SAF, ela é criada limpa, sem dívida nenhuma, mas com algumas regras. Tá? Para que essa dívida seja paga, além da SAF, foi criado um outro instrumento que obriga a SAF a enviar um percentual da sua receita para pagar a sua dívida, a dívida do clube incumbente.
que é chamado de Regime Centralizado de Execuções, RCE. O que é o RCE? O RCE é esse mecanismo que a SAF que permite dentro da SAF, que possibilita a renegociação das dívidas de uma forma unificada, ao invés do clube ser executado por vários juízes, vários fóruns, várias varas. Ele é consolidado dentro de uma vara, dentro de um juiz, e toda a renegociação dos credores, da dívida com esses credores, é feito dentro desta vara junto com esse juiz. Isso facilita para o clube poder negociar, uma vez que apenas um juiz vai despachar, vai arbitrar. É mais fácil estabelecer junto com os credores um termo de renegociação conjunto, prazo, forma de pagamento, percentuais de repasse. E com isso, você facilita tanto para o clube resolver o seu problema, como para a SAF seguir capitalizada e mais forte, e também para os credores, uma vez que eles vão ter aí uma perspectiva de recebimento. Mas pela lei nova, pela falta de ordenamento jurídico ainda, pela falta de massa crítica para lidar com questões muito específicas dos clubes de futebol, muitas vezes essas SAFs elas não conseguem atingir o seu objetivo. Por exemplo, um dos grandes pontos SAF é quem é o proprietário, qual é a participação que este investidor, esta empresa, vai ter dentro do clube, uma vez que a SAF ela tem uma participação do clube que foi originado e do investidor. Quem é que entrou nesse negócio e como é que essa participação fica hoje dentro das SAFs que a gente conhece? Hoje no Brasil a gente tem mais de 20 clubes de futebol que possuem diferentes modelos de SAF. Eles estão na Série A, na Série B, na Série C, mas os mais conhecidos que a gente tem está nesse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês. É o Bahia, o Cruzeiro, é o Vasco, é o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, o Coritiba e o América Mineiro e o Cuiabá. Mas você tem modelos e modelos, né? Se você olha para os clubes mais endividados, né, que a gente conhece e vem acompanhando, a gente identifica um modelo que motivou a SAF. Nós estamos falando aqui de Bahia, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o Atlético Mineiro, mesmo Coritiba. A SAF lá foi criada para reestruturar uma dívida. É o caso do Atlético Mineiro. Vamos depois falar aqui caso a caso, mas pegar o Atlético Mineiro, tinha uma dívida grande com alguns investidores, e aí para se resolver esta dívida, criou-se a SAF. Outros clubes criaram uma estratégia em cima do futebol. É o caso do Red Bull, é uma estratégia corporativa. Então o Red Bull Bragantino, aqui no Brasil, ele foi criado já como empresa. E depois usou-se a SAF como um instrumento que formalizou esse clube empresa. Ele já era um clube empresa. Quem é que nasceu também com essa intenção de ser clube empresa? O Cuiabá. O Cuiabá foi criado como uma empresa, ele tem um investidor por trás. E um dos grandes temas aqui é quem é que mantém o controle da SAF, que é o grande tema. Por exemplo, o América Mineiro, ele criou o seu CNPJ em 2022, janeiro de 2022, mas ele não conseguiu até agora fechar um investidor. Por que ele não conseguiu fechar o investidor? Porque o América Mineiro quer ter o controle da SAF. E aí é que está o problema. Como o futebol ele traz uma imagem pouco profissional na sua gestão, quem coloca o dinheiro, ele fala, opa, eu quero controlar. Não vou deixar o controle na mão de dirigentes que não são profissionais nesse assunto. Então, o América Mineiro, por exemplo, já teve 3 tentativas de montar ou de ter um investidor aportando recursos, e as 3 foram frustradas. Isso nos leva a algumas conclusões. Tá? Primeira conclusão, quem fechou com a SAF tinha uma necessidade de reestruturação financeira e perderam o controle. Esses clubes, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, eles ficaram os clubes de origem ficaram entre 10% a 25% das cotas da SAF, ou seja, o investidor ficou com o grande controle da gestão do futebol daquele clube. Mesmo onde a reestruturação financeira foi o principal motivo,
nós ainda vemos modelos diferentes. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tinha uma dívida grande com o principal patrocinador, investidor. E aí, esse Atlético Mineiro, para resolver esse problema, os investidores criaram um fundo para jogar esta dívida lá dentro da SAF e serem ressarcidos. Ao mesmo tempo, eles estão criando um fundo de torcedores para participação da gestão. Nenhum outro clube que entrou na SAF hoje tem um fundo de torcedores. Ainda não foi lançado, mas essa é a intenção da SAF. Quem ler, a gente tem lá no site os links de todas as matérias que usamos para esse primeiro episódio, e você vai ver, você clicar lá, que o Atlético Mineiro tem essa intenção. Cruzeiro e Curitiba, esses daí tinham uma grande dívida e receberam um aporte de um fundo local. No caso do Cruzeiro era do Ronaldo, ex-jogador Ronaldo, Cenoura. No caso do Curitiba, um fundo de investimentos de cotistas está por trás dele. Bahia e Botafogo, aí já é um modelo diferente. O Bahia está ligado ao Grupo City, o Botafogo a um outro grupo de investidores, onde também tem times de futebol pelo mundo, ou seja, Bahia e Botafogo fazem parte de um grupo de novas SAF, como se fossem subsidiárias de uma grande holding de clubes de futebol. No caso do Manchester City, e aí nós vamos ver no próximo episódio um pouco mais desse caso, onde a gente tem o Manchester City, o Bahia e vários outros clubes pelo mundo. No caso do Botafogo, a gente também tem o Botafogo aqui e outros clubes na Europa. O Botafogo pertence ao empresário americano John Textor, que também é dono do Crystal Palace da Inglaterra e do Lyon da França. O Cuiabá tem um dono, modelo diferente, e o Red Bull, como eu falei, faz parte de uma estratégia corporativa da marca Red Bull no esporte, não só no futebol em particular. Outra conclusão que a gente chega, esse modelo é muito novo e ainda é difícil concluir se ele é bom, é ruim, é importante ter a maioria, o controle, não é importante. O que a gente já percebe é que os planos de negócio que foram desenhados, o tal do business plan, foram muito agressivos. E esses clubes, principalmente aqueles que estavam endividados, não conseguiram ainda chegar no ponto de controle dele, no ponto de equilíbrio esperado. E o que é uma conclusão muito óbvia, né? Nesse início, não há um investidor que aceite ter menos de 50% do negócio, porque ele quer ter o controle para não ficar à mercê de dirigentes de futebol que têm, em muitas vezes, em muitos casos, não tem essa qualificação para ser o gestor de um clube. Tanto que levou o clube ao endividamento que levou. Mas nem toda a SAF tem que ser desse jeito. Ela pode ter outras variações, outros modelos que não existem ainda no Brasil. Então vamos, para encerrar esse primeiro episódio, nós vamos ficar com duas grandes mensagens. Existem SAFs e existem SAFs. Há modelos de SAF voltado para reestruturação financeira, há modelos de SAF como estratégia de negócio. O desafio aqui é praticamente o mesmo que o clube que era tocado por amadores tinha, que é a geração de receitas. As fontes de valor. Dependendo do clube, essa geração de receita, ela continua a ser tão difícil na mão de um profissional, de um fundo, de uma empresa, quanto era com o incumbente, com o clube de origem. Mas a grande mensagem, eu acho que fica aqui nem toda SAF tem que ser desse jeito que nós estamos olhando. Ela pode ser um instrumento muito valioso também para os clubes que estão em situação hoje de equilíbrio financeiro, clubes fortes, clubes com grandes fontes de receita. E é aí que a gente vai entrar, é onde nós vamos explorar ao longo desses artigos, desses episódios dessa série aqui no 3VV. Muito obrigado, fiquem conosco, sigam o canal do 3VV no YouTube, curtam o nosso post e até a próxima.